Levítico capítulo 10, diz-nos assim, versículo 1. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário e pondo nele fogo. O incenso, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, porque ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor falou: manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafá, filhos de Uziel, filho de Arão, e disse: aproximai-vos, tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do acampamento. E eles aproximaram-se e os levaram como estavam nas próprias túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes havia falado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não vos descabeleis, nem dos que vocês vestes, do contrário, morrereis, e a ira virá sobre toda a comunidade. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar este fogo causado pelo Senhor. E não saireis do enfrante da tenda da revelação, do contrário, morrereis. Pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. Melhor, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Agora abra o livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz-nos assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha e no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele dizia: tu me darás agora, do contrário eu o tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Oremos a Deus. Baixe a sua cabeça. Peça que Deus fale consigo através desta palavra. Bom Deus, louvamos o teu nome. Louvamos, Deus, o seu nome pela sua palavra. Fala, Deus, conosco através do poder do teu Espírito. Revela-nos, Deus, a tua vontade. Revela-nos a vontade do teu Espírito neste dia. Alumia nossos corações e que esta palavra venha nos capacitar, Deus, para que o nosso relacionamento com o Senhor
seja de acordo com a tua vontade. Pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós temos aqui 2 episódios. Estes episódios revelam-nos o ofício dos sacerdotes na presença do Senhor. Quando Deus tira a nação de Israel do Egito, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele escolhe o irmão de Moisés para o ofício sacerdotal. E quando Deus escolhe o irmão de Moisés para o ofício do sacerdócio, Deus escolhe também a sua semente. É verdade que os filhos já lhe haviam nascido, estando ele no Egito, mas Deus escolhe Arão e a sua própria família para exercerem o ofício sacerdotal. Sacerdote era a figura que levava as questões do povo para Deus. Era o indivíduo que tinha a responsabilidade com o sagrado. Todas as pessoas que queriam ter uma referência do sagrado, eles se espelhavam no sacerdote. É por isso que na lei de Moisés, a Bíblia apresenta-nos especificidades ou especificações até de como o sacerdote devia se vestir. A Bíblia diz que o sacerdote devia se vestir de tal forma que ele, pelas suas vestes, granjeasse dignidade e honra diante da comunidade de Israel. E exercer o sacerdócio exigia uma responsabilidade muito grande, porque Deus tomou a decisão de manifestar a sua glória no meio de um povo, no meio de uma comunidade. E quando nós falamos da manifestação da glória de Deus, não é uma coisa qualquer. Quando falamos da manifestação da glória de Deus, nós estamos a falar de um ato qualquer, mas estamos a falar do próprio Deus que decide se manifestar e de se aproximar diante de um povo cheio de imperfeições, diante de um povo com muitos problemas, diante de um povo com um coração obstinado. E Deus toma a decisão de se manifestar para este povo, e a manifestação de Deus no meio desta comunidade que fora tirada do Egito em direção a uma terra que Deus havia prometido aos seus pais, era a própria manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta na vida das pessoas da maneira que este mesmo Deus escolhe. E Deus, desta feita, escolhe se manifestar num tabernáculo que fora mostrado a Moisés quando Moisés subira ao monte ao encontro do Senhor. Moisés vira este tabernáculo, vira as suas especificações. Moisés foi capacitado por Deus para poder anotar todos os detalhes que Deus indicou ou que Deus falou para que fossem obedecidos.
cuida de fazer exatamente conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Amados, Moisés recebeu a instrução da parte de Deus de trazer este tabernáculo e Deus capacitou homens como Oliabe e Bezalel, homens que o Espírito de Deus também deu-lhes capacidade de interpretar, porque um viu, mas outro teve que interpretar aquilo que não vira, mas que ouvira. E Deus é quem deu, Deus é quem dá a capacidade de interpretar. É como alguém que Deus deu a capacidade de costurar. Alguém diz: olha, eu quero uma roupa que tenha estas características. A pessoa que tem esta capacidade tem que conseguir trocar palavras, ou seja, converter imagens, ou seja, palavras em imagens, e colocar no papel para ter a confirmação de quem está a falar, se o que ela quer efetivamente é aquilo que ela está fazendo. Depois da conversão de palavras para imagem, depois tem a conversão de imagem para o objeto em si. E estes homens foram capacitados por Deus não só para fazerem vestes, mas para construir um tabernáculo, local onde Deus iria se manifestar e Deus iria consagrar aquele lugar para que, através daquele lugar, ele pudesse exercer a sua vontade naquela comunidade, e através daquela comunidade Deus queria estabelecer um modelo pelo qual o mundo seria atraído a ele. Queridos e amados, Deus, quando estabelece o tabernáculo, o próprio Deus manifesta-se numa nuvem de glória. E esta nuvem de glória, ela cobria o tabernáculo. A glória de Deus enchia aquele lugar. E a Bíblia diz que existiam instruções claras da parte de Deus acerca de como é que as pessoas deviam se comportar perante Deus. Por quê? Porque não estamos diante de um Deus qualquer. É verdade que naquele tempo existiam muitos deuses, deuses feitos pelas mãos dos homens, deuses feitos pelas mãos de outros povos. Na terra onde eles saíram do Egito, existiam muitos deuses que o verdadeiro Deus julgara a quando da saída da nação de Israel do Egito para a terra prometida. O que acontece é que este Deus se manifesta de tal forma que eles não têm como confundi-lo com os demais deuses que eles já conheciam. O Deus mais recente que eles conheceram é o Deus que Arão mesmo construíra, quando ele disse: tragam os vossos pendentes de ouro, as vossas joias, e ele colocou no fogo e modelou, e ali saiu um bezerro, Deus em formato de um bezerro. E este Arão disse: aqui está, ó Israel, o Deus que te tirou do Egito. E Moisés não estava com eles. Quando Moisés desce, encontra o povo, encontra o povo se alegrando perante este Deus feito pelas mãos humanas, porque este povo tinham certeza que estavam diante de um Deus, quando eles conseguiam ver a este Deus, porque as outras nações conheciam muito bem os seus deuses, conheciam seu tamanho, conheciam a sua cor, conheciam a sua composição física, mas este Deus que diz ter nos tirado
da terra do Egito, eles não conheceram, nunca viram seus sinais, mas eles queriam um Deus que podiam ver. Amados, nós temos aqui uma situação, porque este povo que sai do Egito, sai de uma terra cuja a mentalidade em relação à divindade estava contaminada, e eles não tinham como oferecer um verdadeiro culto ao Deus verdadeiro se eles não fossem transformados, se eles não fossem iluminados. E agora Deus tem um desafio muito grande de se revelar para eles, para que eles pudessem saber quem é este Deus e como é que nós devemos servi-lo. Então Deus traz o primeiro sinal de misericórdia, poupa a vida de Arão, porque quando Deus manda Moisés descer do monte, Moisés desce do monte, fica furioso, quebra as pedras que Deus lhe entregara com a lei, e depois vem a matança dos idólatras. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, poupa este indivíduo chamado Arão. E além de poupá-lo, este mesmo Deus manifesta a sua misericórdia de tal forma que nós, quando lemos a palavra, não entendemos, porque efetivamente muitos tiveram que sofrer de algo que o próprio Arão fizera com as suas próprias mãos, que foi construir este bezerro. E Deus manifesta a sua misericórdia e escolhe este mesmo indivíduo e modelar um bezerro de ouro para que fosse o sumo sacerdote, aquele que ministraria tanto ele como a sua família na presença do Senhor. Deus, quando escolhe Arão, Deus cumpre com a sua palavra. Quando ele diz que eu terei misericórdia de quem eu quiser, mostrando que ele é um Deus soberano, é um Deus que toma as suas decisões, porque ele é um Deus soberano. A primeira coisa que eles deviam perceber é que eles estavam diante de um Deus soberano, que decide efetivamente quem morre e decide quem vive. Nós, como seres humanos, por vezes temos ficado indignados quando aparentemente Deus poupa pessoas que deviam morrer e permite que pessoas que nós entendemos que não deviam morrer morram. Ficamos frustrados quando vemos que parece que o que é lógico Deus não faz e aquilo que aparentemente é racional é o que Deus faz. Mas se nós entendemos o que significa soberania, entendemos o que significa a presciência de Deus, nós entendemos porque Deus constituiu Arão e a sua família para sacerdócio. Então Deus, quando coloca Arão como sacerdote, Deus não escolheu somente a ele, mas escolheu toda a sua linhagem para exercer o sacerdócio no tabernáculo. E quando chega o momento da consagração, conforme nós vemos no livro do Levítico, a Bíblia diz no livro do Levítico, capítulo 9, meu Deus, versículo 22, diz-nos: depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu.
E depois, no versículo 23, a Bíblia diz: e Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24: pois saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o seu rosto em terra. Nós vemos aqui Deus colaborando com Moisés e Arão, e este mesmo Deus trouxe fogo da sua presença e consumiu o holocausto que estava sobre o altar. E nisto aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, e eles pegaram fogo que não era autorizado da parte do Senhor, que não era permitido diante do Senhor, porque ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. Amados, nós temos aqui uma manifestação clara da glória de Deus. Nós temos aqui uma manifestação clara da graça de Deus, uma abundante graça, uma graça perceptível, uma graça que manifestou-se de tal forma que ninguém tinha dúvida de que o Senhor estava a cooperar com o exercício do sacerdócio. Mas estes dois filhos de Arão, eles pegaram seus incensários e colocaram nele fogo que não tinham autorização de colocar nele na presença do Senhor. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que quando existe uma manifestação clara e abundante da graça de Deus, quando nós transgredimos contra as instruções de Deus, o julgamento de Deus é imediato. O julgamento de Deus é imediato. Conforme nós vemos, eles morreram diante do Senhor, porque eles estavam na presença do Senhor, diante da manifestação do poder do Senhor, diante da manifestação da graça, da multiforme graça de Deus, estavam na presença de um Deus santo, e eles não se santificaram como Deus, e Deus os fulminou na mesma hora. Quando nós temos a manifestação clara da graça e do poder de Deus, nós também temos um juízo de Deus que se manifesta também de forma imediata. Se nós formos a pegar o segundo texto que nós temos, nós vamos ver a vida de dois jovens, os filhos de Eli, que faziam parte da linhagem de Arão. Estes jovens eram ímpios, eram sacerdotes, serviam na tenda, na mesma tenda que morreram Nadab e Abiú. Era exatamente a mesma tenda. Estes sacerdotes eram ímpios, a Bíblia diz que eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Não tinham nada a ver com Deus, não se importavam com a sua vontade, não se importavam com a sua instrução, e para piorar, é que o seu pai não os repreendia. Queridos e amados irmãos, a repreensão é algo positivo diante dos olhos do Senhor. A repreensão é algo positivo diante dos olhos do Senhor. O privilégio que estes jovens tinham é diferente do suposto privilégio que Nadab e Abiú tinham,
porque na idade não tiveram oportunidade de ter alguém que os repreendesse de algo errado que eles fizeram na presença do Senhor, porque imediatamente eles foram mortos. Agora, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles não foram fulminados na mesma hora. Eles eram ímpios, mas o seu pai não os repreendia. A repreensão é divina. A repreensão não é humana, não é carnal. A repreensão e a correção é divina. O sacerdote, o sumo sacerdote Eli, aquele que tinha o direito de entrar no tabernáculo, uma vez por ano oferecer sacrifícios pelo pecado de toda a comunidade de Israel, oferecia primeiro por si, depois oferecia por toda a comunidade de Israel. Este mesmo sacerdote via e sabia da história dos seus filhos, do que eles faziam, de como eles desrespeitavam a Deus, de como eles não ligavam para a santidade de Deus, de como eles viravam as costas para Deus, e ele não levantou a sua voz para repreendê-los. E a repreensão, ela não deve simplesmente ser verbal. Numa certa feita ele perguntou para seus filhos: o que é que eu tenho ouvido falar de vós? E ele não tomou nenhuma medida específica, como alguém que tem zelo pelas coisas de Deus. Ele não demonstrou zelo pelas coisas de Deus. É a mesma coisa quando nós não zelamos pelas coisas de Deus, nós vamos ver coisas erradas e vamos calar. Existe uma proporção de intervenção que tem que ser nossa. Não é delegar tudo para Deus. Porque a obra de Deus, o próprio Deus fará. Temos responsabilidade sim de zelar. Assim como Jesus, quando entrou no templo, viu que as coisas estavam erradas no templo, Jesus, tomado de ira, porque irar-se não é pecado, o próprio Deus fica irado. Jesus fez um chicote e começou a derrubar as plantas, começou a espalhar as moedas, a espalhar tudo que estava ali. Por quê? Porque haviam feito da casa do Senhor lugar de comércio. Isso estava errado. E Jesus, por causa do zelo que ele devorava, ele teve que agir. Mas ele não fez a mesma coisa. Ele viu o pecado, ele viu a zombaria dos filhos para com Deus e não agiu. Quantos de nós estamos a colher frutos de coisas que nós podíamos ou devíamos ter agido e não agimos? Devíamos ter alguma intervenção e nada fizemos. Não se esqueçam, nós temos responsabilidade diante do Senhor. Nós temos responsabilidade diante do Senhor. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero nenhuma responsabilidade. Então, você está servindo um Deus errado, porque o Deus da Bíblia é um Deus que delega-nos e dá-nos responsabilidades. Delegação sem responsabilidade não é delegação. Como é que eu vou te colocar na responsabilidade de um rebanho? Como é que eu vou te colocar como responsável
de um rebanho e depois eu não posso te responsabilizar. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é responsabilização. Hoje as pessoas fazem o que fazem, desfazem dentro das igrejas porque as pessoas não são responsabilizadas. Hoje as pessoas fazem e desfazem porque sabem que a impunidade é um modelo de gestão atual, tanto de igrejas, quanto de instituições públicas, quanto de várias outras instituições. Quando as pessoas percebem que aqui há impunidade, as pessoas fazem e desfazem, abusam e abusam e abusam. Os filhos faziam aquilo por quê? Porque eles sabiam que quem devia lhes corrigir, quem devia lhes punir, amassageava o seu erro. Quem devia lhes repreender, nada fazia. E o pecado se multiplicava. Por quê? Porque uma das formas de restringir o pecado, é a responsabilização, é a disciplina, é a correção. Veja só, versículo 13. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia sacrifício, estando a carne ainda cozinhada, o servo sacerdote vinha segurando o garfo de 3 dentes. Eles não respeitavam, eles eram ímpios. E o colocavam na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela. E o sacerdote tomava tudo para si. Tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. Existe uma passagem bíblica que diz que Pedro fala que por causa do comportamento, digamos, dos que se identificam com Cristo e dizem se identificar com Cristo, o caminho da verdade será blasfemado. O povo de Israel estava por aqui, porque eles conheciam a lei, eles tinham o costume de passar os ensinamentos de Deus de forma verbal. É por isso que tem a Torá verbal, em que eles ensinavam os filhos, ensinavam os filhos a lei. E esses eram conhecedores da lei, mas quando chegavam lá, apanhavam que os que deviam ser o exemplo, os que deviam exibir dignidade e deviam granjear honra do povo, eram ímpios. Eram ímpios. E eles, além de ser ímpios, melhor, uma das formas da manifestação da sua impiedade era a agressividade. Quando alguém conhecia a palavra do Senhor e dizia que, olha, não é assim como Deus ordenou, eles eram agressivos, tomavam a força. Eles não estavam mais a serviço de Deus, mas estavam a serviço do seu estômago. Esta mesma história se repete nos dias de hoje. As pessoas não estão mais a servir a Deus porque efetivamente ou verdadeiramente tem temor de Deus, quer agradar a Deus, honra a Deus, reconhece que Deus que serve é um Deus santo.
estômago. É por isso que o que Jesus lutou, o que Jesus repreendeu no templo, se ele entrasse muitos templos hoje, ele teria que fazer o mesmo chicote. Naquele tempo vendiam poucos, mas hoje vende-se óleo. Naquele tempo faziam câmbio das moedas. Ou seja, a pessoa chegava e entregava moedas, eles vendiam uma ovelha, vendiam um cabrito. E hoje, vende-se a bênção. Quando o pastor ora por si, dá certo, você tem que vir pagar a bênção. Porque digo, meu obreiro do seu salário. Entrou nesta geração o espírito de Geazi, aquele que foi atrás de Naamã e disse que meu senhor mudou de ideia. Agora ele quer os bens que tu podes dar e a retribuição das bênçãos que o Senhor proporcionou na sua vida. E o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Quando nós fazemos as coisas de Deus de qualquer maneira, quando nós conhecemos a lei e desobedecemos, é mais grave ainda. É como aquele que toma veneno sabendo que é veneno. Quando alguém toma veneno sem saber, vai morrer, mas morre na sua inocência, ou simplesmente na sua ignorância. Mas quem morre porque tomou veneno sabendo que é veneno é homicídio. Em piedade, estes homens pecaram contra Deus. Só uma característica fundamental que nós temos que prestar atenção aqui é que quando Nadab e Abiú caem na presença do Senhor, morrem, eles estavam diante de uma situação de uma manifestação de Deus, de uma graça de Deus muito grande. Todos os dias eles tinham experiência com Deus, todos os dias eles tinham experiência com Deus. E quando eles pecam contra Deus, não santificam o Senhor, o juízo de Deus se manifesta na mesma hora. Nos dias de Eli, era diferente. Então, o que nós temos aqui? Nós entendemos que nos dias de Eli, Deus falava com muita gravidade aos israelitas, com muita gravidade. E Deus se manifesta e fala com Samuel, uma criança, porque quando o sacerdote é omisso, quando seus filhos são omissos, Deus tem a sua maneira de tratar com o pecado, tem a sua maneira de resolver. O que nós temos aqui? Samuel não fazia parte da linhagem de Arão.
nós formos a ler o livro de Samuel, fala-nos que o pai de Samuel era Elcana e era da tribo de Efraim, era um efraimita. Agora Deus traz o juízo na casa de Eli e diz: olha, acabou. Por que Deus disse que acabou? Porque a família que Deus havia escolhido da linhagem de Arão desprezou a Deus. As pessoas podem pecar na vontade, pensar que Deus está bem com isso. Não está, não. Impunidade serve entre os homens. Eu não vou punir porque é meu amigo, não vou punir porque é meu cunhado, não vou punir porque é camarada, não vou punir porque impunidade é coisa dos homens. Mas diante de Deus, leve o tempo que for necessário, o juízo certamente virá. Leve o tempo que levar, o juízo virá. Veja só, profecia contra a família de Eli. Então um homem de Deus foi até ele e disse: assim diz o Senhor, na verdade não me revelei a família do teu pai quando ele ainda estava no Egito, sob o domínio de Faraó. Eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. Dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai. Por que desprezaste o meu sacrifício, a minha oferta que ordenei que fizesse na minha morada? Porque honras os teus filhos mais do que a mim, engordando-os com o melhor de todas as ofertas do povo de Israel? É a pergunta de Deus esta aí. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família do teu pai me serviriam para sempre. Agora vem o juízo. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Estão chegando os dias em que tirarei do teu poder e o poder da tua família do teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família, e verás a aflição na minha morada, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel. Não haverá idoso algum em tua família. Isto Deus está dizendo que não existe alguém que vai crescer e morrer de velhice. E diz que todos morrerão, todos os descendentes da tua família morrerão à espada. E o que acontecer com os teus filhos e filhas será um sinal para ti, ambos morrerão no mesmo dia. E veja só: e escolherei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está escrito no meu coração da minha parte. E eu edificarei uma família duradoura e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. E todo aquele que ficar da tua família virá e prostrar-se diante dele para conseguir uma moeda de prata, um pedaço de pão, e dirá: suplico que me deis algum cargo sacerdotal para que eu tenha algo que comer. Vocês veem que mesmo quando Deus traz a pessoa de Jesus Cristo, Jesus não é da linhagem de Arão. Só para vocês perceberem a consequência do pecado. Quando Deus prometeu que para sempre, mas em Ele mora essa promessa. Com isso que eu quero dizer, irmãos, pecado até pode parecer prazeroso, pode
parecer que está tudo bem. Mas cuidado, cuidado. Pecado é sério. O pecado é sério. Pecado é sério, é uma coisa muito séria. Deus disse, lembra do que eu disse? Que iria te abençoar, mas agora estou mudando de ideia, porque eu vou honrar aquele que me honra, mas aquele que me despreza será desprezado. Então tem muita gente que, se não mudarem de atitude, da mesma forma que você trata Deus, é da mesma forma que Deus vai te tratar. Se você me honra, Deus vai te honrar, mas se você o despreza, com certeza Ele vai te desprezar. E não tem pior coisa que ser desprezado pelo Senhor. Outro momento que nós temos uma grande manifestação de Deus em que o juízo é imediato foi em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira quiseram enganar Pedro. Estavam esperando um evento extraordinário em que o próprio Deus agora habita no homem. Depois do Pentecostes, a presença do Espírito Santo era notória. A Bíblia diz que Pedro, por onde passava, a sua sombra tinha de poder de curar os enfermos. E Ananias e Safira vão inventar de enganar a Deus, porque queriam fama, queriam sucesso, queriam entrar na lista dos maiores ofertantes da comunidade, ou simplesmente daquelas pessoas que não eram materialistas e que tentavam enganar a Pedro. E a Bíblia diz que o juízo chegou na mesma hora. Eles morreram diante do Senhor. Então, amados, nós temos aqui exemplos claros. Quanto maior for a graça, quanto maior for a manifestação, o juízo é imediato. Quanto menor for a graça, quanto menor for a manifestação, o juízo pode demorar, mas chegará. Qual é a lição que nós aprendemos aqui, para terminar? É que Deus é justo. Deus é santo. Quando nós entendemos isso e o santificamos, tudo nos irá bem. E quando nós entendemos isso e não o santificamos, o juízo de Deus é certo. O juízo de Deus pode se manifestar imediatamente, assim como pode se manifestar, podemos assim dizer que tarda. O salmista olhou para muitos ímpios que faziam muitas coisas erradas, mas ele entendia isso muito bem, porque sabia que um dia a mão de Deus vai pesar. Então, que Deus possa realmente iluminar nossas vidas, nossos corações, para nós sabermos ser e sabermos estar na presença do Senhor, saber que somos responsáveis diante de Deus, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pela nossa ação, pela nossa omissão, somos os últimos responsáveis. E a repreensão tem que fazer parte da nossa vida. Nossas famílias verdadeiramente serão uma bênção quando os pais entenderem que eles foram delegados o poder e o dever de repreender e disciplinar os seus filhos. Daqui a alguns anos nós não sabemos como é que a nossa sociedade está, porque as crianças hoje já não podem mais ser disciplinadas. As crianças hoje não suportam ver o não. É por isso que muitos, quando entram num relacionamento e ouvem um não, parece que é uma palavra que vem do inferno,
mas o não é necessário, porque Deus muitas das vezes para nos ensinar, muitas de suas afirmações começam por não matarás, não adulterarás, não são proibições, mas que servem para o nosso bem. E ele não soube usar essa palavra não. E Arão não teve a oportunidade de usar essa palavra não. Seus filhos morreram na época. Ananias e Safira não tiveram a oportunidade também de ouvir não. Eles tomaram a decisão com o coração e foram diante do Senhor. Eles morreram na mesma época, quer dizer, no mesmo instante. Mas nós estamos a ter a oportunidade de ouvir um não da parte do Senhor no dia de hoje. Que esse não possa verdadeiramente dar liberdade. Liberdade é conhecer o bem e o mal e tomar a decisão de fazer o bem. Porque quando tu decides fazer o mal, isso já não é liberdade, chama-se libertinagem. E o mundo está cheio de libertinos, que pensam que estão a exercer a sua liberdade. Pode abordar, é minha liberdade, não é tua liberdade, é libertinagem. Posso me embriagar, não é tua liberdade, é sua libertinagem. Posso me relacionar com quem eu quero, a vida é minha, o corpo é meu, não é sua liberdade, é sua libertinagem. A verdadeira liberdade consiste em conhecer a vontade de Deus, fazer a sua vontade, escolher fazer a sua vontade em detrimento da tua vontade. Isso é que é liberdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você seja uma bênção na presença do Senhor e que o juízo de Deus não esteja orientado contra si, mas que a bênção de Deus esteja orientada a seu favor, em nome de Jesus. Amém.